sorrindo para mim, que sinto Deus sorrindo para mim. Belos formosos são sobre os montes os pés daqueles que anunciam a voz do amor. Feliz, bendita, qual pura fonte, a voz daqueles que louvam, canto o seu Senhor. És mensageiro do amor primeiro, cante a esperança e vai então. O amor te impele a caminhar por montes, tales, do terra e mar. É rico e não se cansa quem vai ao outro irmão, pois Deus é seu quinhão. Belos, formosos são sobre os montes os pés daqueles que anunciam a paz, o amor. Feliz, bendita, qual pura fonte, a voz daqueles que louvam, canto o seu Senhor. Vai, anuncia que é pleno dia, que no horizonte brilha uma luz. Para cantar a uma razão, ninguém caminha no mundo em vão. Serás como uma fonte, estrelas que reluz, mostrando só Jesus. Belos, formosos são sobre os montes os pés daqueles que anunciam a voz do amor. Peça bendita, qual pura fonte, a voz daqueles que louvam, canto o seu Senhor. Na estrada de Damasco, divina luz brilhou, convertendo para o Cristo aquele que pecou. Envolvido em treva densa, em pranto se prostrou, e seguindo a nova crença, sua alma iluminou. Ó meu Jesus, tu que és ternura e amor, envolve em luz o mundo sempre em dor. Ó Mestre amado, tu que és todo bondade, a luz que a Paulo transformou, inflame a toda a humanidade, a luz que a Paulo transformou, inflame a toda a humanidade, ó meu Jesus. Ao lado teu, Senhor, ao lado teu, gozo-me fora a dor que me abateu. No meu dolente pranto serei feliz enquanto permanecer, Senhor, ao lado teu, ao lado teu, Jesus, ao lado teu. Vou
surge serena luz no luto meu. Pra me feroz tormenta, o meu valor sustenta. Quero lutar, Jesus, ao lado teu, ao lado teu feliz, ao lado teu. Minha alma te bendiz, Senhor Deus meu. No derradeiro dia, na paz e na alegria, quero morrer feliz ao lado teu. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Senhor, fazei de mim um instrumento de vosso amor. Onde há ódio, que eu leve o amor. Onde há ofensa, que eu leve o perdão. Onde há discórdia, que eu leve a união. Onde há dúvidas, que eu leve a fé. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Senhor, fazei de mim um instrumento de vosso amor. Onde há erro, que eu leve a verdade. No desespero, que eu leve a esperança. Onde há tristeza, que eu leve a alegria. Onde há trevas, que eu leve a luz. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Senhor, fazei de mim um instrumento de vosso amor. Mestre, fazei que eu procure menos ser consolado do que consolar, ser compreendido do que compreender e ser amado do que amar. Senhor, fazei de mim um instrumento de nossa paz. Senhor, fazei de mim um instrumento de vosso amor. Sim, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. E é morrendo que se vive para a vida eterna. Olhai os lírios que se vestem de esplendor nos campos a brotar, pois o Senhor com seu amor assim enfeita a flor. Olhai os homens que se despem do esplendor, são tantos a chorar, pois o Senhor quer nosso amor pra vida enfeitar. Quem fizer a flor nascer, feita de perdão, é lírio no amanhecer da vida do irmão. Olhai os lírios que se vestem de esplendor nos campos a brotar, pois o Senhor com seu amor assim enfeita a flor. Olhai os homens que se despem do esplendor,
são tantos a chorar, pois o Senhor quer nosso amor pra vida enfeitar. Senhor da paz, da bondade, se estamos perto de Ti, vivendo a fraternidade, bom é estarmos aqui. Se à luz do Teu Evangelho queremos chegar a Ti, libertos do homem velho, bom é estarmos aqui, bom é estarmos aqui, bom é estarmos aqui, sedenta em nós o Teu reino, bom é estarmos aqui. Seja como orvalho sobre os montes, como a chuva sobre a terra, seja como o óleo suave derramado sobre a fronte e que escorre pelo manto. Eis a bênção do Senhor aos que vivem no amor. Veja como é bom viver unidos na presença do Senhor, onde a vida se renova com a graça recebida, com a paz compartilhada. Eis a bênção do Senhor aos que vivem no amor. Vem, querido amigo, meu irmão, vem. Com muito amor no coração, vamos orar, pedir que a luz divina da compreensão envolva a todos nós numa oração de fé, de esperança na humanidade, de paz, de amor e de fraternidade. Senhor meu Deus, escuta esta oração em forma de canção. Transforma toda fome, toda dor em harmonia e amor. Senhor meu Deus, te peço com fervor, com fé e devoção, ouve este canto de paz e amor vindo do coração. Senhor meu Deus, escuta esta oração em forma de canção. Escuta e envolve toda paz e amor vindo do coração. Crianças, louvai o Senhor, todo dia, toda a vida. Louvai, servos do Senhor,
louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e por toda a eternidade. Do nascer do sol ao seu ocaso, louvado seja o nome do Senhor. Crianças, louvai o Senhor, todo dia, toda vida. O Senhor está acima das nações, sua glória supera o firmamento. Quem é como o Senhor nosso Deus, que habita o mais alto dos céus, e baixa os olhos para o céu e para a terra. Crianças, louvai o Senhor, todo dia, toda vida. E levanta do pó o desvalido, da miséria opera o firmamento, e faz sentar-se o pobre com os nobres, sentar-se com os nobres de seu povo, e a estéril faz viver em sua casa, bem feliz em casa de seus filhos. Crianças, louvai o Senhor, todo dia, toda vida. Demos glória ao Pai onipotente, a seu Filho Jesus nosso Senhor, e ao Espírito que habita em nosso peito, pelos séculos dos séculos. Amém. Crianças, louvai o Senhor, todo dia, toda vida. Neste templo de bondade, onde a luz da caridade adoça todo o amargor, Jesus nos estende os braços da eterna luz dos espaços, nas suas bênçãos de amor. Nesta casa da bonança, onde palpita a esperança das claridades do além, toda a ideia é da verdade, todo o esforço é da humildade, toda a palavra é do bem. Nesse sacrário da vida, toda dor, toda ferida encontra consolação. A força que nos redime é a do Evangelho sublime, de verdade e redenção. Nas lutas de cada dia procuramos alegria de caminhar para a luz. Cantemos na paz ditosa a aventura luminosa de trabalhar com Jesus. Jesus está passando por aqui, Jesus está passando por aqui. Quando Ele passa, tudo se transforma, a tristeza vai, a alegria vem. Quando Ele passa, tudo se transforma, a tristeza vai, a alegria vem. Jesus está passando por aqui, Jesus está passando por aqui. Quando Ele passa, tudo se transforma, a tristeza vai, a alegria vem.
Quando ele passa, tudo se transforma, a tristeza vai, a alegria vem. E a barulhenta multidão a seguir os passos do Senhor. Quando houve então um grito de pavor, eram 10 leprosos a correr, implorando a graça de viver. Mestre, tende compaixão de nós. Logo do mestre o coração moviu-se uma grande compaixão, e demonstrai-vos sem temor aos sacerdotes do Senhor. Cheios de alegria e de esperança, partiram os leprosos sem tardança. Mas no caminho admirados, viram que estavam curados, mas somente o deles regressou e aos pés do mestre se prostrou. Cheio de alegria, Deus agradecia, de Jesus a multidão. E os outros 9 onde estão? Mestre, só este soube agradecer, e de Jesus ao que voltou, a tua fé, meu filho, te salvou. Mais uma vez, o hino da casa. Neste templo de bondade, onde a luz da caridade adoça todo o amargor, Jesus nos estende os braços da eterna luz dos espaços, nas suas bênçãos de amor. Nesta casa da bonança, onde palpita a esperança das claridades do além, toda a ideia da verdade, todo o esforço é da humildade, toda a palavra é do bem. Nesse sacrário da vida, toda dor, toda ferida encontra consolação. A força que nos redime é a do Evangelho sublime, de verdade e redenção. Nas lutas de cada dia, procuramos alegria de caminhar para a luz. Cantemos na paz ditosa a aventura luminosa de caminhar com Jesus, caminhar e trabalhar com Ele também. Alô? Boa noite. Sejam todos bem-vindos nessa noite de um calorzinho tão gostoso, né? Tá quente, né, pessoal? Mas nós estamos aqui, né? Isso é muito importante. Que nós cumpramos sempre com a nossa obrigação com Jesus. Não basta orarmos, não basta pedirmos, nós temos que fazer a nossa parte. Essa é individual, não tem como. Então vamos aproveitar esse momento, colocar Jesus, aquele ser iluminado tão amigo, em nosso coração, em nosso pensamento.
Pai nosso que estás nos céus, santificado, Pai. Seja o teu santo e divino nome, e venha a nós o teu reino de paz, de amor e de bondade. E seja feita a tua vontade, aqui na terra como no espaço. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje sempre, e não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos, ó Pai, de todo mal. Porque teu é o reino, o poder, a glória, para todo sempre. E a cada dia que se inicia, ó Jesus, fortalecidos no teu amor, que coloquemos sempre em nossas ações diárias o amor, a fraternidade, o perdão, como forma de reajuste às leis de Deus e aos nossos irmãos, em especial a todos aqueles que aguardam o nosso perdão. Reconhecendo, ó Jesus, a nossa pequenez diante de Ti e o quanto ainda necessitamos do Teu amor, do Teu amparo e do perdão de todos aqueles que magoamos ou ofendemos. Pedimos a proteção da corrente espiritual desta casa, a corrente espiritual de proteção externa, a corrente espiritual desse trabalho e de todos os mentores que se fazem presentes. Que possamos sempre, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, fortalecermos as correntes do bem em auxílio aos nossos irmãos encarnados e desencarnados. Graças a Deus e graças a Jesus. Então, antes de anunciar a palestrante, eu gostaria de pedir para vocês, aqueles que têm condição, que usam as garrafinhas de água em casa, quando elas estiverem vazias, se vocês puderem trazer para cá, para a nossa casa. Nós higienizamos e enchemos de água para o pessoal que vem aqui na casa, seja os moradores de rua, o pessoal que passa aqui na frente, que às vezes não tem uma água gelada, não tem uma água, porque momentaneamente eles estão morando na rua. Então, aqueles que puderem trazer essas garrafinhas vazias, é só deixar lá na secretaria, que nós agradecemos. A palestrante da noite já é conhecida na nossa casa, né? Ela é da USE de Santos, da USE de São Vicente, uma pessoa bem ativa no meio espírita, e Stephanie Fontes. E as palestras dela são palestras assim que nos levam muito à reflexão. Então, aproveitemos essa noite, uma boa palestra a todos vocês. Obrigada, Margarete, muito obrigada. Boa noite. Tudo bem com vocês? Que bom que a gente está aqui sentindo calor, uma outra hora a gente sente frio, o importante é que nós estejamos. Para mim é uma alegria, como eu sempre falo, e nesse mês especificamente uma honra a mais, poder me juntar aos trabalhos do Centro Espírita Ismênia de Jesus, em especial nesse mês de janeiro de 2026, que eu não sei se todos vocês sabem, mas é aniversário da casa. O Ismênia de Jesus completa 89 anos neste mês de janeiro. Então, por isso, para mim é uma alegria muito grande, uma honra poder me juntar aos trabalhos da casa, especificamente nesse mês. E aproveitando essa oportunidade do aniversário da casa, uma casa da qual todos nós nos beneficiamos tanto, eu quero trazer essa noite para a nossa reflexão. Qual é o papel e a importância do Centro Espírita? Quando uma casa espírita mantém suas portas abertas, mantém suas atividades em funcionamento, qual é a importância disso? Allan Kardec, no livro A Gênese, que aliás é um dos livros que faz a base da doutrina espírita, ele mostra para nós que a transição planetária teria uma forma bem específica. A preparação para o mundo de regeneração não se daria exclusivamente por catástrofes naturais, por calamidades, por guerras, por pandemias, como a gente viveu agora há pouco tempo. Não exclusivamente dessa forma. Mas, segundo nós encontramos lá, os espíritos avançados explicam em A Gênese para Allan Kardec
que uma das marcas da transição planetária seria exatamente uma comoção social decorrente do conflito de ideias. Ou seja, as ideias se conflitariam porque nós teríamos então o velho mundo tentando, se esforçando por permanecer as velhas ideias, o velho homem, e trazendo consigo, né, os preconceitos, as injustiças, uma perspectiva de vida mais materializada. E nós teríamos, de um outro lado, ideias que nos buscariam mais a prática e ao conhecimento da espiritualidade. Aliás, eu não sei se vocês sabem, mas tem sido dito largamente que o ano de 2026 em específico é um ano que está bem voltado à espiritualidade humana. Ou seja, o homem, quando eu falo homem, raça humana, terá mais ainda esse ímpeto de buscar o seu lado espiritual, essa conexão com o seu campo mais sutil, com a sua espiritualidade. Então haveria aí um conflito de ideias, de valores, de propósitos, né? Então a gente já imagina que quando é dita essa informação a respeito dessa marca da transição planetária, o que a gente tem que esperar é isso mesmo, que as ideias se conflitem. E a gente tem visto isso muito dentro da nossa convivência social. Mas, além disso, também foi dito para nós que existiria uma outra marca que mostraria para a gente esse processo da transição planetária, que seria um adoecimento mental generalizada. Inclusive, numa mensagem que foi ditada e endereçada para Allan Kardec, os espíritos avançados chegam a informar que haveria um aumento muito grande no número de suicídios e também na loucura. E nós temos visto isso acontecer. E aí então haveria um adoecimento mental coletivo. Talvez, gente, e a gente tem visto que isso está acontecendo, isso se deva à grande prática social que nós, enquanto imunidade, estruturamos ao longo dos milênios, que é uma prática social muito distanciada dos valores espirituais do Evangelho de Jesus Cristo, em que nós damos uma atenção excessiva à experiência corporal, uma atenção excessiva às demandas materiais, né, em detrimento de olhar para essa nossa espiritualidade, que é o que de fato dá a sustentação para o ser. Para a gente fazer uma figuração, seria mais ou menos aquela árvore que cresce, ela brota e ela cresce e ela se torna frondosa, mas ela tem raízes rasas ou raízes fracas. Então, o que acontece num processo desse? Essa árvore possivelmente tomba ou rapidamente ela murcha. Ela não dá bons frutos, ela não dá frutos. Não é assim que funciona na natureza? Então eu trouxe essas informações pelo seguinte: é dentro desse contexto espírita, desse nosso olhar para a realidade da transição planetária, que nós já vivenciamos, sim, os efeitos disso no nosso dia a dia, né? Eu costumo dizer, e é bem normal, nós estamos todos mais cansados fisicamente, nós estamos todos mais angustiados em alguns momentos, e entendam, está tudo bem, porque eu vou repetir, Allan Kardec já registrou essas informações trazidas pelos espíritos avançados em A Gênese, muitos e muitos anos atrás. É que a gente só não parou enquanto humanidade para prestar atenção nisso. E hoje, alguns de nós paramos e prestamos atenção nisso. Obrigada, querida. E aí, é dentro desse contexto de tudo que eu expus até agora, para fazer uma base desse nosso entendimento a respeito da importância e das funções da casa espírita, é dentro desse contexto que justamente ganha relevância o papel da casa espírita, ganha valor a existência do grupo espírita dentro de uma cidade, dentro de um bairro, um lugar onde a gente possa ir frequentar como a gente fez e faz frequentemente aqui no Ismênia de Jesus. O grupo espírita, gente, ele tem algumas funções, tem várias funções na verdade, e ele tem um papel primordial, determinante justamente no processo de transição planetária.
Porque é no grupo espírita, é na casa espírita, que a gente pode chamar de grupo, de centro, de casa, de lar, né? Cada instituição espírita se intitula de uma forma, mas são todos pontos em que nós, homens encarnados, podemos nos reunir em busca das verdades espirituais que refletem na nossa própria vida. Então, aproveitando essa oportunidade de janeiro de 2026, em que o Ismênia de Jesus completa 89 anos, gente, são quase 9 décadas. A gente não para prestar atenção nisso, mas é um trabalho de muito tempo. Então eu quero aproveitar essa oportunidade para justamente falar sobre as funções da casa espírita. Por quê? Nós, enquanto trabalhadores, enquanto dirigentes e enquanto frequentadores, muitas vezes não conseguimos olhar de uma forma clara para essas funções e principalmente não tiramos o devido proveito de cada função, de cada objetivo que tem uma casa espírita em funcionamento. Então, o primeiro e mais importante ponto, ou a mais importante função de um centro espírita, é que um grupo espírita é um posto avançado da espiritualidade no mundo corporal. Na série André Luiz, essa série é composta por 13 livros que foram ditados para Francisco Cândido Xavier, nós encontramos em vários momentos, para quem lê os livros de André Luiz e para quem lê especificamente a série André Luiz, nós encontramos em vários momentos relatos de que os benfeitores espirituais têm muita, mas muita dificuldade de encontrar acesso no campo mental de muitos encarnados, na verdade da grande maioria de nós. E aí a gente vê em várias histórias relatadas nessa obra, nessa série André Luiz, nós vemos vários relatos em várias oportunidades os mais variados personagens, em que o momento em que este homem encarnado vai ao centro espírita, é ali, naquele ambiente preparado, é ali naquele ambiente propício para isso, que o seu mentor, que o seu anjo guardião, que o seu benfeitor daquele homem, assim como dos nossos benfeitores, conseguem ter acesso ao nosso campo mental. Então essa informação e essa perspectiva, ela é muito importante. A gente tem que entender que então uma das funções da casa espírita é um posto avançado da espiritualidade no planeta Terra. Tem uma música de um cantor que eu gosto muito, ele é bem conhecido no meio espírita, chamado Carlinhos Conceição, ele é carioca. E aí ele tem uma música que ele tem o título assim, Santa Casa Santa. E ele fala assim, posto de emergência, hospital de almas, acalmando dores e transcendendo traumas. Centro Espírita é uma Santa Casa Santa. Portanto, uma das funções do Centro Espírita é ser hospital de almas. E mais, sabe uma coisa que a gente tem que entender? Aliás, principalmente os trabalhadores, e nós entendemos isso porque nós estudamos sobre isso. Mas às vezes ao longo da nossa jornada de trabalho a gente de vez em quando esquece. Que quando uma pessoa entra, procura ou frequenta a casa espírita, até que chegue a sua primeira visita a essa casa, foram dias, semanas, meses, às vezes anos de preparo da espiritualidade para que conseguisse levar aquele ser encarnado até o centro espírita. Para que conseguisse fazer o mínimo despertar espiritual naquele espírito encarnado. Então toda pessoa que chega ao centro espírita, ela chega num ambiente que foi por longo tempo preparado para ela. Então, a primeira função de qualquer casa espírita é posto avançado de atendimento da espiritualidade no planeta Terra. Por si só, essa já é uma excelente função. Por isso que eu falei que a casa espírita é determinante no processo de transição planetária. Porque quando nós estamos doloridos, quando nós estamos perturbados, quando nós estamos raivosos, quando nós estamos feridos, machucados, é aqui que o nosso espírito, que a nossa energia vai encontrar
orientação, ensinamento, conforto, consolo e ajuda. Então, nós, trabalhadores espíritas, temos que ter essa responsabilidade e principalmente essa fidelidade com o plano invisível na hora do trabalho. Mas e os frequentadores, será que não precisam ter? Sim. Eu costumo dizer que uma das questões que mais implicam, e quem é trabalhador da casa espírita sabe, quem é frequentador e vem para um primeiro atendimento fraterno, e depois até ao longo do tratamento sempre escuta, é a questão do compromisso e da disciplina. Eu explico assim, espíritas, só quem trabalha no improviso é encarnado e espírito atrasado. Espírito trabalhador da luz, trabalhador do bem, espírito que vai trabalhar em seu favor, ele necessariamente trabalha com disciplina. Por isso que não adianta eu começar um tratamento lá no Ismênia, e aí o tratamento é de 8 semanas, aí eu faço uma, pulo a outra, vou na outra, no dia seguinte tem uma festa. Prestem atenção, se eu tenho compromisso comigo mesmo, eu facilito o acesso de quem está me ajudando. Você consegue ajudar? Vamos falar de plano material. Aquele seu amigo está passando por um sério problema, ele te pede ajuda e você fala, eu vou te ajudar. Você consegue ajudá-lo se ele mesmo não tiver compromisso com o que ele precisa fazer? Sim ou não? Não. Então é o primeiro ponto que todos nós, sejamos trabalhadores ou assistidos, temos que entender. Uma casa espírita é um ponto de auxílio, é um hospital de almas. Porém, é a mesma coisa se nós fizéssemos um tratamento médico, né, com o médico. Ele vai e prescreve para você um tratamento. Ou você abandona no meio do caminho, ou você intercala, ou você substitui. Vai dar o mesmo efeito? Não. Então, o que a gente tem que entender é esse comprometimento, esta fidelidade, esta disciplina que nós mesmos temos que olhar para a casa espírita e entender que ela tem essa função e nós cumprimos a nossa parte dentro dessa função. E se a casa espírita tem como função ser um hospital de almas, tem uma outra função muito importante. É um curso contínuo de aprimoramento da alma. Toda vez que a gente chega a uma casa espírita, a primeira coisa que a gente é convidado a fazer é, vamos estudar a doutrina, né? Normalmente, aqui no Ismênia, eu sei que vocês têm biblioteca, aí fala assim, olha, a gente tem biblioteca com vários títulos, se vocês quiserem pegar um livro, peguem, leiam. Sabe por quê? Porque quando eu leio obras espíritas e eu me dedico ao estudo doutrinário do espiritismo, eu começo a desmistificar um monte de coisa. Começo a sair do campo da ilusão e começo a trabalhar, inclusive nas minhas dores, com um olhar muito mais maduro, consciente e real. Só que tem o efeito colateral. Porque, usando aqui uma frase que eu gosto muito de Raul Teixeira, ele diz assim, ser espírita não é para quem quer, é para quem aguenta. Porque normalmente nós somos mimizentos. E aí o que acontece? Quando a gente começa a perceber que a doutrina espírita nos explica claramente, corroborando com a filosofia cristã, com todo o ensinamento do Evangelho de Jesus Cristo, que todos os nossos problemas vão depender sempre da nossa transformação, da nossa melhoria, da nossa dedicação para serem resolvidos ou para serem melhorados, porque a gente fala, ah não, mas aí é um pouquinho difícil para mim. Então, a segunda função da doutrina, da casa espírita, do centro espírita, é ser escola. Tem um livro que tem o título Estude e Viva. Esse livro foi ditado pelos espíritos Emmanuel e André Luiz para Chico Xavier e para Evaldo Vieira. Nesse livro, Estude e Viva, eles nos dizem, Emmanuel e André Luiz nos falam, que o estudo é a abertura mental do homem para o conhecimento do mundo espiritual e das leis que regem o intercâmbio do homem encarnado com a sua energia e com o mundo espiritual. Ou seja, como eu sempre digo, com o mundo sutil. Porque muitas vezes a gente vai para a casa espírita, a gente às vezes até trabalha numa casa espírita, mas na hora da prova, na hora da rotina,
Na hora da expiação, eu sempre brinco. Se tem um povo que não acredita em espírito, é espírita. A gente não acredita em isso. A gente só acredita em espírito quando é para ter medo de fantasma. Aí fala assim, você está com aquele problemão. Aí fala assim, você já não fez tudo que você podia? Já. Você está orando? Oro. Você está confiando? Tô. Mas não está. Porque não está entregando. Outro ponto muito importante, gente, a respeito desse processo de confiança e de viver com o olhar na realidade espiritual do ser. Nós temos por hábito orar depois que nós tomamos a decisão. Principalmente se deu ruim, se o efeito, se a consequência não foi aquilo que a gente esperava. A pergunta é, quando você tem uma decisão para tomar, você ora antes? Se não, comece a orar. Seja qualquer escolha que você vai fazer, seja qualquer decisão. Sabe por quê? Muitas vezes a gente tem uma decisão para tomar. Por exemplo, bem hipoteticamente, eu estou começando lá um relacionamento. E tudo indica que aquele relacionamento pode ser que não vingue. Aí eu peço, Senhor, me orienta, peço ao meu anjo guardião, peço a Deus, peço a luz de Jesus, para que me mande sinais. Aí eu começo a receber sinais de que não vai dar certo. Eu aceito esses sinais? Aí a gente fala, não, pera, deixa eu rezar só depois. Na hora em que der ruim, aí eu rezo. A gente não reza antes de tomar decisões, porque nós somos controladores. Porque a maior parte do tempo a gente realmente fala assim, Deus, já que você me deu o livre-arbítrio, deixa eu usar ele livremente. Aí a hora em que pega, a gente corre para rezar, a gente corre para o centro espírita, e tudo bem, gente, isso não é uma crítica, isso é apenas um alerta para que nós sejamos mais prudentes. Então, espíritas, aprendemos a orar. Eu costumo dizer que Jesus, que foi o espírito mais evoluído que já encarnou no planeta Terra, ele orava o tempo todo, vocês concordam comigo? Normalmente ele, olha, os pescadores, né? Principalmente Simão Pedro, nós sabemos ali os apóstolos que eram pescadores, eles acordavam por volta de 4h30, 5 horas da manhã para ir pescar. Quando eles acordavam, Jesus já estava orando. Aí você pergunta, se Jesus, um espírito crístico, com conexão direta com Deus, orava, por que mesmo que eu não estou orando quando eu vou tomar uma decisão? Por que mesmo que eu não estou orando quando eu tenho um problema que está me afligindo? Por que mesmo? E outra coisa que eu costumo dizer, a gente ora muito quando está ruim, mas quando está tudo bem, aí que a gente não lembra de orar mesmo, não é verdade? Aquela oração da gratidão. Você está ganhando bem, você acabou de ser promovido no trabalho, você está num relacionamento, sua vida está maravilhosa, você acabou de fechar um pacote de viagem, nossa, seu filho está bem na escola, está tudo lindo. Em que momento do dia vai entrar a oração para você? Provavelmente a gente vai dar uma esquecida na oração. Então eu sempre alerto para isso. Jesus orava o tempo todo. Aliás, nós temos até relato do próprio Divaldo Pereira Franco, que depois de muitos anos que a mãe dele havia desencarnado, eventualmente ele conseguia ter, ela vinha ter alguns contatos com ele, e ele conta, né, que às vezes ele chegava de longos seminários, de longas palestras, e ele chegava no hotel, ele chegava em casa, e aí ela chegava para ele e falava assim, que era como ela chamava o Divaldo, você já orou hoje? Ele falava, mas mãe, eu acabei de vir de um seminário. Ela falou, não, mas o seminário é um outro trabalho. Você, Divaldo, você, espírito Divaldo, orou hoje? Vocês percebem a diferença? É sobre isso. Então, voltando aqui para o tema da nossa palestra, o grupo espírita, então, tem a segunda função. É a função de ser escola. E nós, não só enquanto trabalhadores, não só enquanto dirigentes, mas enquanto frequentadores, temos que olhar para essa escola e tirarmos proveito de tudo aquilo que ela tem para nos ensinar. Porque os ensinamentos que nós recebemos dentro da doutrina espírita nos ampliam a visão, nos iluminam a consciência, nos elevam frequencialmente. Porque senão a gente fica aquilo que normalmente nós conhecemos da doutrina espírita, o Papa passe, né? Chega na metade da palestra para tomar o passe, fluidificar a água e ir embora. De novo, isso não é uma crítica, é um ponto de reflexão.
Então, se a casa espírita tem como função primordial ser um hospital de almas, tem como uma outra função tão importante quanto ser uma escola, o grupo espírita tem também, e aí eu já deixo o convite para todo mundo que está do lado de cá, o que está do lado de cá para continuar, mas o que está do lado de cá para começar. A outra função primordial de uma casa espírita é ser oficina de trabalho. Porque é aqui dentro que nós colocaremos na prática, de modo coletivo, de modo comunitário, a caridade em ação. Porque todos os serviços que são prestados dentro de uma casa espírita, sejam serviços sociais ou espirituais, eles constituem um dever de uma casa espírita. Só que quem faz esse serviço, quem realiza? Os seus trabalhadores. Nossa amiga Margarete acabou de pedir que quem tiver garrafinha vazia, limpa, traga para poder encher de água e doar para as pessoas que passam com sede. Se fosse no inverno, o que ela estaria doando pedindo para vocês? O que a gente pede para doar no inverno? Vocês lembram? Coberta, não é? Então você vê, no inverno pede para doar coberta, no verão pede para doar garrafinha para poder encher de água. São serviços sociais. Então, além desses serviços sociais, doação de água, de alimento, de roupa, de coberta, encaminhamento a serviços sociais e também os serviços espirituais, atendimento fraterno, passe, evangelização infantil, preparo da mocidade, tudo isso constitui uma grande oficina de trabalho. Aliás, eu falei que é o convite por causa disso. Pensem se vocês não querem fazer. Quem está querendo fichar aí? Na carteira de trabalho é seletista. Cristão. Quem quer fichar aí no serviço cristão? Então, a outra função da casa espírita é ser oficina de trabalho. E aí nós também temos que olhar isso por todos os olhares, sejamos enquanto trabalhadores, dirigentes ou frequentadores. Por exemplo, nós enquanto frequentadores, o que eu realmente posso fazer para colaborar? Porque às vezes a gente sai daqui, no dia a dia está com tanta pressa que nem lembra de juntar a garrafinha. Por favor, juntem a garrafinha. Lá vocês serão colaboradores dessa oficina de trabalho. E você sabe o que vocês conseguem fazer com isso? Angariar a simpatia dos espíritos que nos auxiliam. Entendam isso. Tudo funciona por frequência e sintonia. Se eu desprezo, porque acho que isso é pequeno, presta atenção, eu estou olhando só pelo olhar material. Quando eu percebo que isso tem uma importância muito grande, simplesmente reunir garrafinhas, lavá-las, limpá-las e trazer para cá, eu frequencio numa outra onda mental. E por onde é que os espíritos conseguem nos ajudar? No nosso campo mental. Porque aqui é a origem de tudo. Toda materialização que se dá no planeta Terra passa antes pelo campo mental do homem. Qualquer uma, seja para o bem ou seja para o mal. Então são pequenas ações que colaboram e muito nessa oficina de trabalho chamado, nesse caso, Centro Espírita Ismênio de Jesus. Então se tem a função de hospital de almas, se tem a função de escola de homens e espíritos, e tem a função de oficina de trabalho. E uma observação, todas essas funções são para seres humanos e espirituais. Porque lembrando, quem é que dá o suporte de todo o trabalho aqui? A espiritualidade. E os espíritos que trabalham aqui conosco, com todos nós, inclusive aqueles que vêm nos acompanhando, não são espíritos, por exemplo, bons ou de um processo de um espírito iluminado. São espíritos que estão na seara do trabalho cristão, assim como nós. Então nós ajudamos e colaboramos em duas dimensões da vida, na que eu chamo de material, espiritual ou visível e invisível. E uma função a mais que se agrega à função de oficina de trabalho é que o grupo espírita é um local de confraternização. E quem trabalha há muito tempo da doutrina sabe disso. É aqui porque todos nós, gente, enquanto seres humanos, nós queremos nos sentir pertencentes a um grupo. Nós precisamos do estímulo, do apoio, da amizade das pessoas. E no Centro Espírita a gente consegue isso. Seja como trabalhador ou seja como assistido. Automaticamente, quando a gente entra daquela porta para dentro, a gente já começa a ser bem tratado. Vocês perceberam? Até por quem está do lado. Então aqui também é um ponto de confraternização. Agora, é claro, para encerrar,
que, como eu falei no princípio, todo esse processo da transição planetária, que é muito intenso e é sentido por todos nós, ele abarca, né, esse efeito colateral da transição planetária, porque é necessário que aconteça, como uma medicação que dá um efeito colateral antes da cura. Então, a preparação do mundo de regeneração vai passar por esses acontecimentos, por essas sensações, por essa desordem momentânea. Se ele alcança tudo, ele alcança também as casas espíritas. Então, quando nós nos vemos reunidos nessa noite, numa casa que neste mês completa 89 anos de idade, nós temos que nos sentir gratos e abençoados por isso. Sabe por quê? Nesse processo de transição planetária, e os meus amigos aqui atrás, e principalmente os dirigentes do Centro Espírita sabem disso, muitas casas fecharam as suas portas. Outras se desvirtuaram e se tornaram não mais portais de apoio e auxílio para espíritos, mas cometendo muitos equívocos, se tornaram pontos de dificuldade para a espiritualidade alta e não de auxílio. Muitas outras casas se tornaram sem função ou com uma função nociva. E aí, fazendo até uma figuração da Bíblia, se tornaram verdadeiras figueiras ressequidas, que já não dão mais frutos. Por exemplo, as casas que mantêm uma forma de pensar muito dispare, muito distante, muito diferente do que nos fala a base da doutrina espírita. Se a casa não mantiver claras essas suas funções de hospital de almas, de escola de espíritos e de campo, oficina de trabalho, a casa se dispersa. E será que nesses 89 anos o Ismênia passou e passa por esses desafios? Passa. Passou e tem passado. Por isso que ao estarmos aqui dentro hoje, nós temos que ter esse processo de gratidão. Com 89 anos, com certeza a casa já é uma casa estabilizada. Mas você sabe o que é mais difícil do que você alcançar um posto? É você se manter nesse posto. Então, para o Ismênia, com todo o trabalho que ele faz de assistência material e espiritual, foi um longo caminho e continuará sendo. É ou não é? Então, se manter vivo, com as portas abertas, em plena atividade, recebendo pessoas em vários dias da semana, se manter de pé, sustentando e alimentando pessoas que, inclusive, materialmente buscam o auxílio dessa casa, não é fácil. Então, neste momento, eu convoco que todos nós tenhamos, de fato, uma gratidão genuína do fundo das nossas almas, nós encarnados e os desencarnados que estão aqui com a gente, porque este ano o Centro Espírita Ismênia de Jesus completa 89 anos como um portal de avanço humano na direção do Evangelho de Jesus, que é o que de fato norteia homens encarnados para o seu crescimento e para lidar com um pouquinho mais de facilidade com as suas dores, porque provas, expiações sempre farão parte do nosso processo nesse planeta. Mas se nós olharmos para tudo isso com medo, com dúvida, de uma forma conturbada ou de uma forma desfocada, nós teremos muito mais dificuldade. Mas quando nós tomarmos consciência de que de fato nós somos espíritos imortais e que nós estamos nesta experiência atual para vivermos o que cada um tem que viver individualmente e que nós temos Jesus como governador planetário do planeta Terra, comandando este planeta, e que nós temos através do Evangelho de Jesus o canal de conexão com Deus, o Criador de todas as criaturas do planeta, nós então mudaremos a nossa perspectiva, porque tudo na vida é uma questão de ponto de vista. Então, para finalizar, eu quero dar o parabéns a todos nós que estamos aqui nessa noite, aos trabalhadores, aos dirigentes do Centro Espírita Ismênia de Jesus, desejando, rogando que Jesus sustente por pelo menos mais 11 anos
para poder chegar ao centenário da casa. E que nós aqui estejamos sempre. Lembrando, não sejamos só frequentadores, sejamos socorridos, sejamos estudantes e sejamos trabalhadores na seara de Jesus, porque nós somos o Ismênia de Jesus. Parabéns para casa, feliz aniversário, boa noite, gente, e uma excelente semana para todos nós. Aproveitando a palestra da noite, né? Ótima, né? As finalidades da casa, o compromisso de cada um. Lembrando a vocês que nós estamos com as nossas inscrições abertas para o nosso curso do ESG 1. O curso ocorre todas as quintas-feiras, das 20 às 21h30, uma vez na semana. Temos a inscrição na secretaria, mas se você, nesse momento, não tiver como fazer a inscrição agora, você pode fazer essa inscrição online também. www.ismeniadejesus.org.br. Venha estudar conosco, venha ser nosso parceiro, venha se juntar ao trabalho da nossa casa. Uma boa noite a todos vocês.